Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Chegou a sexta-feira, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meio-Dia Paraná com imagens da fumaça que tomou parte de algumas regiões de Londrina hoje cedo, que tomou conta de parte de algumas regiões. Incêndios ambientais comprometem a qualidade do ar e agravam os problemas respiratórios. E esse tempo seco vai continuar por mais alguns dias. Te convido a conferir na edição de hoje reportagens especiais sobre as discussões de mudanças nos contratos de pedágio para a nossa região, os impactos aqui para o norte do Paraná. E as obras que já estão definidas, uma delas na PR-445. O trecho que passa em frente ao El, que você vê em imagens ao vivo, as futuras concessões terão que ampliar a capacidade de tráfego. Hoje ele já é pista dupla no 445, no perímetro urbano, e ele vai ser pista tripla, 3 pistas para cada lado. Tem ainda obras em estradas que passam perto das praças de pedágio desativadas, nesse caso, feitas por prefeituras. Essa aí, ao lado do pedágio desativado de Jataizinho, esse trecho está sendo asfaltado, é uma estrada que leva até o Rio Tibagi. Veja também a discussão na frente de um mercado que terminou em morte. A vítima foi saqueada. Trata-se de um policial militar da reserva. As investigações, após um feto ser encontrado hoje cedo, num prédio na Gleba Palhano, estava na rampa da garagem. A indefinição sobre os reparos em pontes de madeira do Igapó. Estão tortas, perigosas, sem qualquer manutenção. E os transtornos em obras que começaram e não foram concluídas. Uma delas, a revitalização do anfiteatro do Zerão. A prefeitura deu um voto de confiança ali para que, mas infelizmente não deu certo. Ele fez o tapume, ficou um tempão fechado ali e no fim acabou causando mais problema do que resultado positivo. O Meio-Dia Paraná não para por aí, tem ainda as mudanças em horários de atendimento dos bancos e nos colégios estaduais nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Um novo levantamento da infestação do mosquito da dengue em Londrina. A doença já causou cerca de 30 mortes neste ano na nossa cidade. E a previsão do tempo para o fim de semana que está chegando agora, sol no norte do estado, céu azul e nada de chuva. Temperatura 21 graus. É bom demais ter a sua companhia em mais esse Meio-Dia Paraná. Será velado hoje à tarde o corpo do policial militar da reserva morto ontem à noite em Rolândia. Ele foi esfaqueado na frente de um supermercado e boa parte dessa movimentação foi gravada por câmeras de segurança. Mônica Dal hoje está ao vivo em Rolândia, acompanhando as investigações, as buscas e também as explicações deste brutal assassinato. Seja bem-vinda, boa sexta-feira para você. É isso, Alberto. Muito obrigada. Para você, uma boa sexta-feira e para todos que estão conosco. Estamos ao vivo aqui em Rolândia. Passamos amanhã acompanhando as investigações dessa tragédia que aconteceu aqui na cidade. Um assassinato, então, que vitimou o Valmir Amâncio da Paz, de 54 anos, ex-policial militar, sargento da reserva da PM. A gente primeiro vai falar a respeito dessas imagens de câmeras de segurança. Isso porque esse ex-policial militar, quando saiu da PM em 2017, começou a atuar como segurança neste mercado. Então, toda semana ele estava por lá. Ontem, no fim da tarde, então, ele estava trabalhando e começou a observar um cliente. Depois, do lado de fora, a gente acompanha nas imagens de câmeras de segurança, eles iniciaram uma discussão. Essa discussão, ela foi terminar somente do lado de fora, também houve bastante violência. Esse homem, de acordo com a Polícia Civil, teria colocado
tirado, né, uma faca da bicicleta que estava do lado de fora. Ele esfaqueou então a vítima, que morreu ainda no local. A gente vê ali também que há uma luta corporal. Naquele momento, esse homem já foge do local e a Polícia Civil começa as investigações. O que o delegado nos explicou hoje sobre a motivação desse caso? Segundo o delegado Bruno, aqui de Rolândia, e tudo isso aconteceu porque esse ex-policial militar, ele teria desconfiado desse cliente. Então, eles iniciaram essa discussão que, infelizmente, acabou em morte. A gente vai acompanhar mais detalhes dessa investigação com o delegado Bruno Rocha, que é aqui de Rolândia, está tocando essa investigação e nos falou que, mesmo que esse homem não tenha sido localizado ainda, ele foi identificado, mas não localizado, eles pretendem concluir essa investigação hoje, decretando a prisão preventiva deste homem. Vamos acompanhar mais detalhes. O indivíduo acabou pensando que o policial estava perseguindo ele pelo mercado e começou uma discussão nesse sentido, né? Ele questionando e esbravejando, fazendo xingamentos ao policial. E aí iniciou essa discussão. Pelo que as testemunhas do supermercado falaram, o policial não esboçou reação, simplesmente acompanhou, ficou à distância. É possível até confirmar isso pelas imagens, até que o indivíduo saísse do mercado, quando então ele encostou a bicicleta e partiu para a agressão física. Poucos minutos depois que ocorreu o fato, ele já foi identificado, até porque ele já era conhecido do pessoal do supermercado, ele já frequentava lá. Então, as diligências foram imediatas, todos os endereços que a gente tinha dele, inclusive onde ele residia, equipes foram ao local, localizaram a blusa que ele utilizava, que é possível ver perfeitamente pelo vídeo, e foi identificado pelas testemunhas que já foram ouvidas. E dentro dessa blusa tinha um documento que confirmou mais uma vez aquele nome que foi apresentado logo no início. Então a autoria já foi identificada assim com certeza desde o início. Ainda segundo o delegado, se localizado, esse homem de 46 anos vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. E esse crime tem uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão. Eu reforço, ele ainda não foi localizado, mas as polícias, tanto civil quanto militar, estão rodando a região em busca dessa pessoa. Alberto, daqui a pouco tem uma reportagem completa com todas as informações e também vamos trazer mais detalhes a respeito do velório do ex-policial militar, o Valmir Amâncio. Estamos ao vivo aqui onde vai ocorrer esse velório e, de acordo com informações aqui da funerária, inicialmente a Polícia Militar divulgou o horário às 11 da manhã, mas na verdade o horário mudou e esse velório será às 2 da tarde, porque a família optou pela doação de órgãos. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Valeu, obrigado, Mônica. Olha aí, em meio a uma tragédia, a sensibilidade da família aí em contribuir com a doação de órgãos. Já, então, novo contato ao vivo com a Mônica, lá de Rolândia. Aqui em Londrina, tivemos um assassinato ontem à noite. A vítima é um homem em situação de rua que foi morto ali na região da Vila Nova. Segundo a Polícia Civil, teve uma briga entre pessoas em situação de rua na praça em frente ao Santuário da Vila Nova. O homem que morreu estava agredindo uma mulher, também em situação de rua, quando o autor do crime esfaqueou esse homem. Ele confessou o crime e está preso. Essas imagens aí foram cedidas pelo Londrina News. A nossa equipe conversou hoje cedo com o delegado de homicídios que vai comandar essa investigação. Esse indivíduo, que seria aparecido, teria começado a agredir uma outra moradora de rua com pauladas. A princípio, o nome dela seria Rose. E o indivíduo que foi o autor desses golpes de faca chegou próximo e, na sequência, sem outra discussão, acabou já esfaqueando o aparecido em razão dessa desavença anterior e também porque ele estaria agredindo essa outra moradora de rua. O autor, ele tem 48 anos, ele é natural de Londrina, tem passagem por roubo, por furto, por lesão com o próprio e violência doméstica. A vítima nós não temos ainda como identificar, não temos como puxar os seus antecedentes, porque ainda não está formalmente identificado. O IML, assim que for possível, vai fornecer a identificação da vítima. E hoje pela manhã, um feto foi encontrado na Gleba Palhano, na rampa da garagem de um edifício na rua João Wycliffe. O síndico recebeu a informação, isolou a área e chamou os policiais. Equipes da Delegacia de Homicídios e peritos foram até o local para coletar provas e recolher o feto de poucos meses.
Algumas pessoas foram ouvidas informalmente ainda no prédio, mas depoimentos ainda serão tomados na delegacia para avançar com as investigações e identificar de onde veio o feto encontrado na garagem do prédio. Também se apura as circunstâncias, se foi um aborto espontâneo ou provocado de forma intencional. Agora, 11h59. Amanhã desta sexta-feira teve muita fumaça em diversos pontos da nossa cidade. O tempo já está seco e com as queimadas, a situação fica muito pior. A nossa equipe percebeu a situação logo cedo. A Catherine Tanan, o Ademir dos Santos também foram atrás de informações, junto com a Cristiane Oia, a nossa produtora. Meu bom dia, boa tarde já, Catherine Tanan. Seja bem-vinda. Qual a situação agora e o que está por trás dessa fumaça toda, desse dia cinzento em alguns pontos de Londrina? Oi, Alberto, boa tarde a você, um ótimo dia a todos os que estão com a gente. Primeiro eu vou explicar de fato do que se tratou essa fumaceira logo de manhã. O nosso repórter cinematográfico, Ademir dos Santos, e também o Alceu Nascimento foram os que passaram as primeiras informações sobre essa fumaça aqui no céu da nossa cidade. Que existe a possibilidade que tenha se iniciado na Zona Sul por conta de uma queimada em vegetação na Zona Sul de Londrina. Mas o que se viu hoje de manhã era o céu da cidade tomado de leste a oeste, principalmente, e o azulzinho sendo coberto por essa fumaça, que bastante parecia com uma neblina, mas claro que foi rapidamente identificada como sendo fumaça, porque a cor estava diferente, o cheiro também estava tomando conta dos ambientes, por isso dessa desconfiança de que realmente tratava-se de fumaça. As imagens que a gente está mostrando para vocês, parte delas do céu, foram feitas hoje de manhã. A gente tem imagens também, vídeos de uma queimada em galhos que foi a que aconteceu ali logo à frente do Parque da Issaco Ikeda, em direção à Maravilha. Só que os bombeiros não cravaram que seja essa queimada específica a responsável por provocar essa fumaça que tomou conta do céu da cidade hoje. Tanto que no sistema dos bombeiros, a nossa produtora Cristiane Oia encontrou esse registro aqui, olha, das 6h45 da manhã de hoje, um incêndio em vegetação na rodovia João Alves da Rocha Loures. Bate bastante com o vídeo que a gente recebeu e até as indicações aí de endereço de quem enviou, mas os bombeiros não confirmaram. Nos últimos dias, inclusive, há bastante registro aí de focos de incêndios ambientais, justamente porque o tempo está mais seco, faz tempo que não chove e isso acaba dificultando bastante a nossa respiração. Vou mostrar para vocês como está a situação agora do céu de Londrina. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, que é um ponto mais alto, próximo aí da Avenida Maringá, também da Castelo Branco, a gente consegue dar uma olhada nos prédios onde hoje de manhã tinha bastante fumaça. Inclusive, esse foi um ponto em que o nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos, que está comigo aqui também, registrou a imagem do céu encoberto por essa fumaça. Agora a gente já vê que já está mais limpo, não temos aquela aparência de cedo, mas hoje de manhã nós estávamos, por exemplo, próximos ao aeroporto de Londrina e ali a gente conseguia ver que parte do céu estava azul e uma outra parte tinha uma coloração diferente. Tudo leva a crer que fosse ainda por essa fumaça que aos poucos estava se dissipando. Agora a gente não sente cheiro nenhum e também não percebe na imagem que a fumaça continua por aí, Alberto. Mas é importante cuidar, né? Respiração, pessoas aí que já sofrem com alguma causa respiratória, né? Precisa cuidar e também quem decidiu colocar a roupa no varal pode ter sido surpreendido hoje com um aspecto nada bom nessas roupas que estavam ali para secar, né? Certamente, muita gente pensando nesse enfoque, né? Até porque sexta-feira, o pessoal colocando a faxina em ordem, com essa fumaça aí, compromete e bastante. Obrigado aí. Essa foi só a primeira participação da Catherine Tanan, que já volta com mais informações. Uma caminhonete pegou fogo na BR-277 em Morretes. A imagem que chegou para a gente pelo aplicativo Você na RPC mostra o veículo sendo tomado pelas chamas e exigindo cuidado dos outros motoristas que vinham logo atrás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as chamas atingiram a caminhonete a cerca de 40 quilômetros de Curitiba. Houve registro de faixas bloqueadas para conter o fogo. E o trânsito ali só foi liberado várias horas depois. Felizmente, ninguém se feriu. Mais prefeituras e serviços terão horários alterados para que as pessoas possam assistir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Agora, com impactos também em alguns colégios e no serviço bancário. Mônica Dal, quais são as definições?
Pois é, Alberto, primeiro nós falamos dos bancos, isso porque no caso das agências bancárias, a Febraban divulgou o comunicado de atraso no horário de abertura das agências quando o Brasil jogar, às 8 da manhã, até porque essas partidas terminam perto das 10. Há bancos que abrem mais cedo e aí o impacto será maior. Isto porque ficou definido que nas agências que abrem às 8, 9 ou 10 da manhã, por exemplo, passarão a abrir às 11 da manhã quando o Brasil entrar em campo às 8. Segundo a Febraban, outros serviços continuarão normalmente em canais digitais, o que vai reduzir os transtornos. Novidade também nos colégios estaduais que voltam das férias na semana que vem. A Secretaria Estadual de Educação soltou comunicado para que cada colégio estadual defina se prefere dispensar os alunos durante toda a manhã nos dias de Jogos do Brasil, mas neste caso tendo que repor depois as atividades. Ou até mesmo se mantém as aulas e coloca televisões no próprio colégio para os alunos e professores acompanharem as partidas. Isso significa então que cada colégio estadual define o que irá fazer. O primeiro jogo do Brasil será às 8 da manhã, na segunda-feira, 24 de julho, contra o Panamá. Depois, o Brasil encara a França, 29 de julho, às 7 da manhã, será um sábado. A primeira fase será fechada com Brasil e Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira da outra semana. Setores administrativos de órgãos públicos estaduais e federais também vão abrir mais tarde nos dias de Jogos do Brasil. Falando de algumas prefeituras que também adotaram esta medida, entre elas Apucarana e Maringá, com servidores autorizados a começar a trabalhar mais tarde, após o fim dos Jogos do Brasil. No caso de Apucarana, com prefeitura abrindo meio-dia nos dias de Jogos do Brasil. Claro que a gente vai seguir acompanhando e qualquer atualização a respeito disso, vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná, porque é preciso torcer pela seleção feminina, né, Alberto? Tá certo, tá certo, né? O Brasil entrando em campo, então, na segunda-feira, com transmissão clara aqui pela Globo, pela nossa RPC. E a nossa produtora, a Cristiane Oia, conversou também com a Prefeitura de Londrina, que disse que na Prefeitura, ali na sede administrativa, não terá mudanças de horário, porque no prédio da Prefeitura o expediente começa ao meio-dia, ou seja, depois que os jogos já terminaram. Devem ficar só para 2024 os leilões do pedágio dos trechos de rodovias que cortam a região de Londrina. Até lá, as cancelas continuam liberadas, sem cobrança de tarifa, ou seja, próximo verão, próximo período de férias, ainda sem pedágio, aqui perto de Londrina. Diversas obras dos futuros contratos já estão definidas, mas algumas seguem sendo dúvidas. O Meio Dia Paraná foi em busca de explicações para algumas delas. Reuniões têm sido realizadas para tentar incluir o contorno leste de Londrina nos contratos de pedágio. Uma rodovia paralela ao Rio de Bagi, ligando a PR-445 até a BR-369, sem passar pela zona urbana de Londrina. O contorno leste, o que é? Aquela pessoa que sai de Mauá da Serra, passa ali por Tamarana, chega em Irerê e vai entrar em Londrina por ali. Mas muitas vezes essa pessoa que está ali, ela não precisa passar por dentro de Londrina, ela quer ir já para Jataizinho, ela quer ir para Cornélio Procópio, ou às vezes são caminhões que estão levando hortifrutigranjeiros daquela região da agricultura familiar ali da região de Londrina, da 445, e tem que chegar até o Ceasa, lá em Londrina, que é já na saída de Londrina, lá para perto do contorno de Ibiporã. Então, o contorno leste ele vai tirar o tráfego também dessas pessoas que vêm da 445, na Mauá da Serra, e não precisam passar por dentro de Londrina. É uma obra muito importante. Por enquanto, só negociações sobre o contorno leste, mas sem garantia de que a obra irá integrar os futuros contratos de pedágio, como sugerem lideranças regionais. A vantagem é que a concessionária vai fazer a obra, porque vai estar no contrato. Qual que é a desvantagem? Você tem que, no contorno leste, você primeiro tem que fazer um estudo para saber quanto é que ele vai custar. Então, aonde é que ele vai chegar? Algumas pessoas defendem que ele chega no Ceasa. Algumas pessoas defendem que ele já chegue lá depois de Ibiporã, lá em Jataizinho. Então, primeiro você tem que fazer esse estudo. Você tem que fazer um estudo prévio da questão da mata que ele vai cortar, a questão ambiental, dos rios que ele vai passar, para saber quanto é que vai custar essa obra. Para uma vez sabendo o preço dessa obra,
ver quanto é que essa obra vai ter de impacto na tarifa de pedágio. Vai subir o pedágio 5%, vai subir 10%, tem que estar ali. Além do custo, outro impasse é que a inclusão do contorno leste poderia atrasar bastante as definições de novos contratos de pedágio e as demais obras já previstas. Dentre as alternativas para o contorno leste está o governo federal assumir este custo e não as concessionárias de pedágio. Uma sugestão ainda sem grandes avanços. Questionamos também sobre o pedido de alguns prefeitos da região de mudança no local do pedágio de Jataizinho, em vez do ponto atual ser transferido para depois do viaduto de acesso a Cornélio Procópio, cerca de 3 quilômetros adiante da praça desativada. Uma tentativa de reduzir despesas de quem vem da região de São Jerônimo da Serra para Londrina. Uma proposta também sem definições. Foi feito um estudo que todas as praças de pedágio existentes elas permanecem no mesmo local. Mas foi colocado no modelo novo o chamado desconto de usuário frequente, para justamente aquela pessoa que passa todo dia naquela praça de pedágio. Primeiro, aquela praça de Jataizinho era a mais cara do Paraná, custava R$ 26,40 quando ela terminou a cobrança em novembro de 21. Ela irá para leilão como alguma coisa como R$12. Então, ela cai de 26 para R$12, primeiro ponto. No leilão, a gente espera ter um desconto. Por exemplo, se tiver um desconto de 20%, né, pelos consórcios que vão se competir, essa praça pode ir para uma cobrança na faixa de R$10. Os pedágios tragam redução do custo logístico e, principalmente, uma maior segurança nas nossas estradas, né, com a redução da gravidade dos acidentes aí que existem nas rodovias do Paraná. Essa reportagem é uma produção da Cristiane Oia com edição da Kátia Peruzzi. E daqui a pouco nós vamos falar sobre as obras que já estão garantidas para a nossa região nos futuros contratos. Dentre elas, a construção de terceiras pistas ao longo de 12 quilômetros já duplicados da PR-445, em pontos que cortam Londrina e Cambé. Informação importante para todo mundo que você confere daqui a pouco aqui no Meio Dia Paraná. E em meio a essa questão de local de pedágio, no caso da praça ali de Jataizinho, quem passa por lá tem acompanhado obras nos arredores. A Catherine Tanan está ao vivo por aqui para explicar do que se trata, até porque não são obras do pedágio. Não, Alberto. São obras naquela estrada bem conhecida, Água Branca, que fica pertinho, inclusive, das cabines de cobrança, de onde funcionava o pedágio conhecido como pedágio de Jataizinho, que foi já um dos mais caros do estado, né, com tarifas aí que passavam de R$ 26. Essa estrada, ela está sendo asfaltada. É um trecho que começa antes do pedágio, o pessoal acessa antes das cabines e ela acaba levando as pessoas até chácaras e sítios que ficam ali às margens do rio Tibagi. A gente fez contato com a Prefeitura de Jataizinho e eles informaram que estão sendo asfaltados 2 quilômetros dessa estrada, a Estrada Água Branca, até o final do trecho de paralelepípedos. Outros 7 quilômetros e 600 metros da mesma estrada vão continuar sem asfalto, mas com correções no cascalho. Uma ponte por ali também vai ser revitalizada e todo esse serviço deve ser finalizado até o dia 31 de outubro, pelo menos é o prazo final estipulado até este momento. Agora, quem passa por ali também está vendo a abertura de novas estradas de terra que saem da BR-369 para sítios, chácaras e outras propriedades bem perto ali do pedágio. Por alguns anos, parte das estradas por ali foram usadas justamente por motoristas que não queriam pagar essa tarifa alta do pedágio de Jataizinho. Eles usavam como um desvio. A Prefeitura falou que essas obras ali de abertura, inclusive das estradas, são melhorias já previstas e que não tem relação com a volta da cobrança de pedágio daqui a alguns meses ali na BR-369. Então, quem passou por ali, ficou na dúvida do que se trata, a gente explica tudo aqui no Meio Dia Paraná. Alberto. Deixa quieto. Valeu, obrigado, Catherine Tanan, que está acompanhando então essas explicações aí dessas obras ali pertinho do pedágio de Jataizinho. E ainda nessa edição você vai ver o perigo das pontes de madeira do Igapó. A Secretaria de Obras avalia até a demolição das estruturas. Os transtornos das obras inacabadas no anfiteatro do Zerão. E as investigações da morte de um policial militar da reserva. Ele foi esfaqueado na frente de um supermercado.
Imagens agora da BR-376 entre Tibagi e Embaú, caminho do norte do Paraná para Curitiba e as praias. Quem for pegar essa estrada nas próximas horas ainda vai enfrentar um trecho em meia pista. Os reparos avançaram com o tempo mais firme por lá e até a limpeza da pista começou, mas ainda há obras de contenção no barranco que precisam ser feitas para só depois termos a liberação total da rodovia. Está em meia pista, mas o tráfego está fluindo e tem tido longas filas por lá. Agora 12h13, fique conosco, em 1 minuto estaremos de volta. Completou um mês a exibição de uma reportagem mostrando os problemas em pontes de madeira no Lago Igapó 2. Pontes ali que eram muito usadas por quem está se movimentando a trabalho, se divertindo, também fazendo exercícios no Igapó 2. A Prefeitura prometeu uma vistoria por lá para ver que melhorias seriam feitas, mas até agora nada mudou. Estou aqui com a Mônica Dal, que conversou com o secretário de Obras de Londrina para saber se temos alguma nova resposta por parte da Prefeitura. É isso, Alberto. Como você disse, né? Um mês se passou após a exibição dessa reportagem que mostrou os problemas das pontes ali do Lago Igapó 2, um local bastante tradicional, também bem utilizado pelas pessoas, que muitas acabam tendo até medo de passar por essas pontes por conta dos materiais antigos. Então, como houve na época uma resposta da Prefeitura falando que eles iam avaliar aquele local e possivelmente revitalizar essas pontes, nós questionamos novamente o secretário de Obras de Londrina, João Versosa, a respeito dessa mudança. E o que ele nos falou neste primeiro momento? Que novas avaliações vão ocorrer nessas pontes, que nos próximos dias funcionários da Prefeitura vão até lá para que eles possam decidir o que será feito. Só que eles já estão considerando o seguinte: a demolição total dessas pontes para que elas sejam construídas com um material melhor, material mais resistente, não essa madeira que, de acordo com o secretário, é uma madeira bastante antiga. A gente vai saber mais detalhes, então, na entrevista que nós gravamos com o secretário municipal de Obras de Londrina. São pontes que dão muito trabalho e elas estão com a vida útil dela no final. A gente vai ter que, num determinado momento, trabalhar a substituição daquelas pontes e eu não vejo assim, a possibilidade de trabalhar com o mesmo tipo de material, porque hoje a madeira é escassa, é mais difícil de conseguir, então talvez a gente vai ter que trabalhar para substituir aquelas pontes ali, na hora que for necessário mesmo, por um outro tipo de material, por exemplo, estrutura metálica, com passarelas de madeira ou não, sei lá, um outro projeto que deve ser idealizado, sabendo do problema, estamos correndo atrás. Eu acredito que na próxima semana nós já devemos ter aí uma vistoria com a empresa, com o pessoal especializado ali, para poder dar um diagnóstico para nós e um preço para que a gente possa fazer a contratação, eventualmente até através de uma carta convite, assim, para fazer os reparos necessários. Mas estamos atentos, se houver problema de segurança lá, nós podemos até interditar uma passarela daquela lá, se houver. Nesse momento ainda não, nós entendemos que não há necessidade. Estão bem abandonadas, né, ali no Igapó, bem mal conservadas e perigosas. A Mônica me disse também que conversou com o secretário sobre as obras inacabadas do Anfiteatro do Zerão, até porque o pessoal quer saber, né, se teremos aí alguma providência, Mônica, alguma retomada desses trabalhos. É isso, Alberto. Quantas vezes nós mostramos no Meio Dia Paraná o início das mudanças lá nesse local, né? E olha só, a gente vai relembrar o que ocorreu. Lá no Zerão, eles colocaram então tapumes para iniciar essas mudanças, até mesmo funcionários foram levados para este local para iniciar essa obra. Essa revitalização, ela foi anunciada ano passado, num projeto que envolveria recursos em parceria com empresas. Esse trabalho, como eu disse, até começou, mas o coordenador deste projeto teve dificuldades para conseguir recursos e a revitalização ficou pelo caminho. A gente lembra que esse dinheiro ele era tentado através do governo federal, mas infelizmente os valores pararam de vir e essa obra parou. Em março, até tapumes, né, que cercavam aquele local foram colocados, mas como a obra não andava, a prefeitura decidiu retirar. E o que esse projeto da época previa? Uma reforma completa ali no Zerão, mudança nas arquibancadas, pintura nos pisos e também
que esse local pudesse oferecer novamente o que oferecia antes. Agora, a gente questionou também o secretário de Obras a respeito disso. Se existe, por exemplo, um projeto encabeçado pela Prefeitura de Londrina para revitalizar aquele local, fica no coração da cidade e é muito utilizado pela população. Por enquanto, ele disse que um projeto muito próximo, está descartado. A gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista do secretário de Obras. Não é um projeto que a Prefeitura abraçou como sendo, não, nós vamos executar. Foi uma iniciativa particular e que a Prefeitura deu um voto de confiança ali para que, mas infelizmente não deu certo. Ele fez o tapume, ficou um tempão fechado ali e no fim acabou causando mais problema do que resultado positivo. Aí nós mandamos demolir o tapume, reabrimos, já que não estava tendo o projeto, o prazo que ele apresentou era e estava se estendendo muito, estava causando um problema em vez de ser uma solução para a Prefeitura e para a cidade. Está descartado? Olha, com ele eu não sei como é que está, porque essa tratativa aí foi uma proposta que foi feita aí para a CMTU, não sei como é que está isso, mas eu acredito que esteja sim. E outra obra pública, outro espaço público, esse teve acordo. Os problemas no piso do Moringão, que o Meio Dia Paraná tem mostrado ao longo dessa semana. Teve uma vistoria ontem para verificar a situação. Segundo a Prefeitura, depois dessa vistoria, ao longo da tarde, foi fechado um acordo com a empresa que instalou o piso e irá fazer os reparos, sem custos para o município. A previsão é fazer o conserto no mês que vem. Shows e outros eventos estão mantidos até lá. Apenas na semana em que forem ocorrer os reparos, é que os jogos ficarão suspensos, até para a segurança dos próprios atletas. A Mônica está ao vivo ainda, ela está nesse outro telão, porque a gente falou há pouco do Zerão, mas ela tem uma atualização em relação à posição da CMTU quanto ao Zerão. É isso, Mônica? Isso, Alberto, a gente tem algumas informações da Prefeitura, Inicialmente, quando nós estávamos falando a respeito do Zerão, eu disse que por parte da Prefeitura um projeto está descartado, mas na verdade não. A Prefeitura reforçou que relacionado a esse coordenador, que havia angariado recursos para reformar o Zerão, esse projeto sim pode estar descartado. Agora a gente tem a resposta da Prefeitura que falou o seguinte, eles confirmaram então que esse projeto que citamos inicialmente já foi descartado, que esse responsável não conseguiu levantar recursos com parceiros e por isso essa reforma não ocorreu da forma planejada. A Prefeitura reforçou então, agora vem a resposta, que elaborou um novo projeto coordenado pela Secretaria de Planejamento com o objetivo de dar uma solução para o local. Então agora todas essas secretarias vão se reunir, inclusive a CODEL, para que eles façam um novo projeto e aí efetivamente o Zerão seja reformado. Por enquanto, Alberto, a gente não tem prazo, mas assim que algum trabalho começar, claro que a gente traz no Meio Dia Paraná. Era isso, é com você. Valeu, obrigado, Mônica. Obrigado aí. Um dos trechos da PR-445 que corta Londrina deverá ser triplicado nas futuras concessões do pedágio. É o que prevê o modelo formatado para as concessionárias que irão assumir o serviço. Existe uma grande expectativa pelas definições e ajustes de novas obras nos lotes de pedágio que serão responsáveis pela nossa região. E o Meio Dia Paraná foi conferir. Traz agora uma reportagem para ajudar você a compreender melhor como estão todos esses projetos. O novo desenho do pedágio do norte do Paraná vai alterar a divisão que existia até 2021. Trechos administrados pela Viapar, Econorte e Rodonorte não serão os mesmos nos futuros contratos. No lote 3, em verde, estão rodovias como a PR-445 que passarão a ser pedagiadas. Também a PR-323, que dá acesso ao interior de São Paulo, além de trechos de rodovias como a BR-376 e 369 e das PRs 090 e 170. São 561 quilômetros. No lote 4, em roxo, estão rodovias que ligam Londrina a Maringá, dentre elas BR-369 e PR-444. Inclui ainda o futuro contorno norte de Londrina e o atual contorno de Ibiporã. São quase 628 quilômetros. Começamos pela PR-445, uma das rodovias mais perigosas e movimentadas da nossa região. Além de obras de manutenção em trechos que cortam Londrina e Cambé, estão previstas pistas adicionais, a partir do cruzamento da PR-445 com a Avenida Madre Leônia.
Hoje ele já é pista dupla no 445, no perímetro urbano, e ele vai ser pista tripla, 3 pistas para cada lado. Na região ali da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, então ali será feita uma faixa adicional em cada sentido. Serão 12 quilômetros de faixas adicionais em um sentido, quem vai para a Varta, e 12 quilômetros no sentido contrário, quem vem, por exemplo, da Varta até o UEL. Desde o quilômetro 74 até o quilômetro 86. O quilômetro 74 é um pouquinho antes da UEL. O quilômetro 86 é lá depois daquele viaduto que foi feito o rebaixamento da pista, lá no Distrito Industrial, chegando já perto da Varta. Outra obra bastante aguardada é o contorno norte de Londrina, que vai cortar também cidades vizinhas. Esse contorno, para quem vem de Rolândia pela 369, quando chegar na divisa entre Rolândia e Cambé, ele vai pegar a esquerda, ele vai subir, vai contornar Cambé pelo norte de Cambé, vai passar na região da Varta, vai contornar toda Londrina pelo norte de Londrina e vai chegar lá no trevo de Ibiporã. Essa obra deve ficar pronta no 6º ano de concessão, tá? Porque tem uma série de preparativos, desapropriações, licenciamentos ambientais para serem feitos. Para que estas obras saiam do papel, é necessário definir as concessionárias que irão assumir estes trechos. Rodovias do Norte Pioneiro e da região de Curitiba terão leilões a partir de setembro. Já na nossa região, vai demorar um pouco mais. A expectativa do lote 3 é que ele vá para licitação no ano que vem. O seu edital seja publicado no primeiro semestre do ano de 2024 e a licitação provavelmente ocorra no início do 2º semestre de 2024. A partir dali, são contados o número de anos. Então, algumas obras já ficam prontas no ano 3, no ano 4, várias duplicações na região norte do Paraná ficaram prontas já no ano 3, no ano 4, outras no ano 5. O contorno fica no ano 6 e toda a parte da 445, essa ampliação de capacidade, ela deve ficar completa no ano 7. Então, nos primeiros 7 anos de pedágio, todas as obras estarão prontas na região. Na prática, significa a conclusão destas obras por volta de 2030, 2032. O pacote inclui ainda novos trechos de duplicação, como o da PR-323. É a próxima saída de Londrina que será feita em pista dupla. A saída de quem vai para São Paulo, no sentido Assis, passando lá por Sertanópolis como um todo. Todo mundo conhece ali que a duplicação vai até um ponto antes de chegar na Varta. Então vai ser duplicado todo aquele trecho até chegar no Rio Paranapanema, lá na divisa com São Paulo, para quem vai para Assis. Na PR-444, que liga Arapongas à região de Maringá, a novidade ficará por conta de divisórias nas atuais pistas. É uma rodovia que já está duplicada hoje, mas ela é uma multifaixas, que é chamada. Ela é pista dupla, mas ela não tem aquela mureta central, não tem o canteiro central aí de divisa. Isso é perigoso, porque se uma pessoa dorme no volante, ele invade a pista contrária e há o acidente frontal, que é mais grave, porque as velocidades se somam. Vai ser feita aquela mureta central, é chamada de New Jersey, né? Aquela muretinha de concreto de 1 metro de altura. Se a pessoa perder o controle, ela bate na mureta e fica no lado dela. Muito provavelmente a gravidade do acidente vai ser muito menor do que se não houvesse essa mureta. Já na BR-369, novos trechos serão duplicados. A gente tem a duplicação já feita. Quem vai para São Paulo, para Jacarezinho, ali para a divisa de Ourinhos, já tem uma duplicação feita até Cornélio Procópio. Lá vai continuar essa duplicação. Vai passar lá por Bandeirantes, vai passar por Andirá, por Cambará, vai chegar lá em Jacarezinho, na divisa do Rio Paranapanema com São Paulo. Então, com isso, com essas obras prontas, Londrina terá 4 saídas totalmente duplicadas. Uma sentido São Paulo, quem vai para Ourinhos, uma sentido São Paulo, quem vai para Assis, uma sentido Maringá e uma sentido Curitiba. Torcer para que efetivamente esses projetos saiam do papel, se tornem realidade e com transparência e com custo justo para o motorista. Até porque é a segurança de todo mundo que está em jogo e o próprio gerenciamento do tráfego, até porque temos várias vias estranguladas na nossa cidade. Uma delas, a BR-369, o trecho ali da Avenida Brasília, cortando Londrina, onde teve acidente hoje cedo. Olha só, repare no centro do vídeo, um caminhão arrastou um carro que vinha pela direita do caminhão. O carro depois acabou ali indo parar na frente do caminhão e na sequência do outro lado, junto à mureta de concreto que divide as 2 pistas da BR-369. Isso na manhã dessa sexta-feira. O carro acabou tombando. No veículo estavam 3 pessoas que não se machucaram.
O acidente foi na BR-369, perto ali de um semáforo, no trecho cruzamento bem conhecido, já na saída de Londrina para Ibiporã, ali perto do ponto chamado por Grêmio, né? O Grêmio Londrinense, que tem a sede por ali. Você pode participar do Meio Dia Paraná comentando essas reportagens. O pedágio, claro, sempre rende muitas mensagens. A gente daqui a pouco vai fazer um giro com essas participações, mas antes tenho cadastradas aqui fotos que foram chegando, mostrando o tempo na nossa cidade. O Maurício Alves, com o Lago Igapó, ontem às 5h30 da tarde, esse entardecer belíssimo de Londrina. Já a Regina Dinardo, sol no horizonte de Londrina. E na sequência, Moacir Perdigão, com o amanhecer em Londrina. O pessoal de olho no tempo, e você que acompanha sempre o Meio Dia Paraná, sabe que às sextas-feiras trazemos a previsão para você planejar o fim de semana. E sempre a Giovana Machado está aqui conosco. Nessa semana, ela está se recuperando, deixando a voz em ordem, trabalhando só nos bastidores e, por isso, desta vez, a missão de trazer as informações do tempo ficou por conta da Catulin Tanã. Catulin, frio já ficou no passado ou ainda teremos alguma nova onda por aí? Alberto, primeiro desejar que a voz da Gia fique ok rapidinho, para que na semana que vem a gente tenha aquele pacote completo que ela sempre traz aqui no Meio Dia Paraná. Sobre a sua pergunta, é o seguinte: de manhã e à noite a gente ainda está sentindo, né? Principalmente quando está ventando, a gente sente um friozinho que dá para considerar ainda um friozinho de inverno. Mas agora, por exemplo, horário do almoço, à tarde, as temperaturas estão cada vez mais altas. E segundo os meteorologistas, é isso que vai continuar acontecendo e ainda vai esquentar mais nos próximos dias. Vamos acompanhar como é que vai ficar de manhã e à noite, né? Se de fato nesses períodos também as temperaturas vão se elevar rapidamente. Por enquanto, continuam abaixo dos 15 graus de manhã e também durante a madrugada. Olha só as imagens que foram feitas então aí pelo Ademir dos Santos, né, bem cedinho, que mostraram o céu bem aberto aqui na cidade, sem nuvens praticamente, bem limpinho, azul. Claro que teve aquela interferência de nuvem, de fumaça, melhor dizendo, né, que a gente contou agora há pouco, mas de tempo mesmo, céu limpinho. Inclusive, vou mostrar para vocês como é que está a situação nesse momento. Nada ainda, a gente continua com o céu azul, aquele céu de brigadeiro, como a gente chama bem, né? Não há qualquer sinal de chuva, inclusive, dizem os meteorologistas que previsão de chuva só mesmo em meados da semana que vem. A gente tem imagem ao vivo agora do noroeste do estado. Vamos dar um pulinho lá em Paranavaí. Você que está interessado em saber como é que está o tempo por lá, 24 graus agora nos termômetros, e o pessoal aí me avisou que o céu de Paranavaí está um pouquinho cinza, viu? Olha, não tem qualquer previsão de chuva ali para a cidade, mas existe aí essa carinha, né, de um pouco de neblina por ali, mas nada que indique mudança no tempo no noroeste do estado. Imagem da nossa torre aqui em Londrina, reforçando o que eu falei de tempo aberto, previsão de tempo firme, 21 graus agora nos termômetros, quase virando aí para os 22 graus. Temperatura agradável no sol, chega a sensação a ser maior do que isso, né? Dá a sensação aí de que a gente já chegou a uns 25, 26 graus quando a gente fica exposto ao sol. Agora vamos dar uma olhada naquelas telas que você já conhece bem aqui no Meio Dia Paraná, agora com um panorama do nosso estado. Deem só uma olhada, previsão de tempo firme em grande parte do estado, exceção, mais uma vez, é a região ali de Curitiba, região leste do estado, inclusive ali na capital. Deve ficar aí com o céu bastante encoberto, com bastante nuvens hoje, e na região metropolitana pode até chover fraco por conta dos ventos úmidos que sopram do litoral. É bastante característico isso por ali. Aqui em Londrina, hoje a mínima foi de 13 graus e meio. Segundo o CIMEPAR, pouca coisa abaixo do previsto, né? 14 graus, que era o previsto para hoje. E a máxima pode chegar aos 26 graus. À noite, a temperatura vai voltar a cair, como estamos acostumados. Na nossa região, as mínimas ficaram entre 12 e 15 graus hoje cedo. À tarde vai esquentar mais do que a gente viu no restante dessa semana, podendo chegar a 26 graus também em Arapongas e Açaí, 25 é a máxima prevista para Congonhas, 24 para Ortigueira e até 27 graus ali em Florestópolis. Alberto, acho que o inverno ele está muito tímido, né? Ele não sabe se ele chega para o dia todo, se ele chega só para uma parte, ele está querendo dividir o espaço aí, não está tomando o dia todo para ele. Fato é que os dias têm sido bem gostosos aí, sem frio intenso e dando esse calorzinho gostoso ao longo da tarde. Tá gostando, Alberto?
Está na medida, né? Aquele inverno do jeito que a gente gosta, né? Não tão rigoroso, com prejuízos da geada, mas também sem aquele calor ali fora de época, né? Se bem que na semana que vem, nos próximos dias, a temperatura vai subir um pouquinho. Assunto para daqui a pouco. Obrigado aí a Cato Nintanã nessa parceria hoje com as informações do tempo aqui no nosso Meio Dia Paraná. E olha só, o inverno não terminou e até por isso a importância da campanha do agasalho continua. E amanhã tem mutirões. Oportunidade de fazer a sua doação sem sair do carro, porque tem drive-thru no Sesc da Zona Norte, das 8 da manhã ao meio-dia de sábado. É só chegar na unidade da Saueu Quinde e voluntários, muitos deles escoteiros, vão até o seu carro receber roupas, calçados e cobertores. Também nesse sábado, da 1 às 5 da tarde, o Sesc Centro levará um posto de arrecadação para a Zona Sul, lá na Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro, no Conjunto Cafezal. O grupo de escoteiros Andrômeda vai reforçar esse mutirão. Fica o convite para que você separe roupas, calçados e cobertores. Se não puder participar do mutirão, leve a sua doação no Sesc, traga na RPC e nos mais diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade. A lista completa está no nosso aplicativo, o Você na RPC. Agora, 12h35, depois do intervalo, tem a reportagem do assassinato do policial militar da reserva em Rolândia. Ele foi esfaqueado do lado de fora de um supermercado. Ainda hoje, os novos números da dengue em Londrina, como está a infestação do mosquito transmissor da doença. Imagens agora ao vivo do centro da Zona Sul da nossa cidade. E com informações aí de um balanço do pagamento do IPVA agora em 2023. Segundo o governo do estado, donos de mais de 1 milhão de veículos ainda não pagaram sequer uma parcela do imposto. 23% da frota está com o IPVA atrasado. Nosso site no G1 tem informações, tem orientações para você. Policiais procuram o assassino de Valmir Amâncio, sargento da reserva da PM. O assassinato do militar foi ontem à noite em Rolândia. O sargento foi esfaqueado após uma discussão em frente a um supermercado. A câmera de segurança mostra uma discussão entre a vítima Valmir Amâncio e o suspeito de jaqueta bege. Ele sai e o policial militar aposentado vai atrás. A confusão continua do lado de fora e a imagem mostra o homem pegando algo na bicicleta. O ex-sargento é segurado pelo assassino, que ainda está com a faca na mão. Pouco tempo depois, ele morre na calçada. Seu Antônio, dono do mercado, conta que a confusão começou ainda na área dos caixas. Amâncio trabalhava como segurança no local desde que se aposentou da PM. Aqui dentro começou o bate-boca. Aí começaram a bater a boca, ele pegou e saiu para fora. E o erro dele foi ter acompanhado até no portão. Aí o cara, não é verdade? Mas foi muito rápido, muito rápido. Eu achei que ia dar tempo da ambulância chegar lá, mas não deu. E já caiu praticamente morto. Foi bem ali na esquina, ali, bem na saída do portão ali. Mas infelizmente não deu para fazer nada. Depois do crime, o suspeito de 46 anos fugiu, mas logo depois foi identificado pela polícia que esteve na casa dele aqui em Rolândia. O homem ainda não foi localizado, mas a investigação já sabe o que motivou a discussão. O indivíduo acabou pensando que o policial estava perseguindo ele pelo mercado e começou uma discussão nesse sentido, né? Ele questionando e esbravejando, fazendo xingamentos ao policial, e aí iniciou essa discussão. Pelo que as testemunhas do supermercado falaram, o policial não esboçou reação, simplesmente acompanhou, ficou à distância, é possível até confirmar isso pelas imagens, até que o indivíduo saísse do mercado, quando então ele encostou a bicicleta e partiu para agressão física. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, que tem pena de até 30 anos de prisão. Olha, a motivação está apresentando ali, essa discussão, né, imaginada pelo indivíduo, está apresentando uma motivação muito fraca, né, muito fútil. Então acredito que vai ser nesse sentido a qualificação desse homicídio. Policiais militares e civis estiveram no mercado para ouvir funcionários e analisar as imagens das câmeras de segurança. A investigação deve ser concluída ainda nesta sexta-feira. Agora é juntar a documentação médica, né, para materializar, comprovar a materialidade, né, que infelizmente já
ocorreu o óbito do policial e finalizar o inquérito. A gente tem a intenção de finalizar esse inquérito hoje ainda para dar já uma resposta e acabar com isso aí. Valmir Amâncio da Paz tinha 54 anos e entrou na PM em 1991. Se tornou sargento e foi para a reserva há 6 anos. Desde então, trabalhava 3 vezes por semana na segurança do mercado. Quando a notícia se espalhou pela cidade, Gilvan, amigo de longa data, se assustou. Até ligou várias vezes para o amigo. Falei, mas quem que era? Falei, é o segurança. Aí eu fiquei preocupado. Que já eu conheço os 2 que trabalham aqui, né? Falei, vou ligar para a Amâncio. Liguei, nada de atender. Dali 10 minutos liguei novamente. Acho que eu tenho 3 ligações aqui. E não atendia. Eu levei um choque, rapaz. Tô até agora com as pernas tremendo. Que era meu colega mesmo. Valmir Amâncio será sepultado no fim da tarde no cemitério municipal de Rolândia. A Mônica permanece com a equipe dela em Rolândia e está de volta agora ao vivo com as atualizações. É isso, Roberto. O velório está marcado para as 2 da tarde. O tempo todo os amigos, familiares, então, do ex-policial militar, conhecido aqui como Sargento Amâncio, vão chegando. Nós estamos aqui com um desses amigos, que é o cabo da Polícia Militar aqui do 15º Batalhão, que aceitou falar com a gente até para relembrar um pouco do amigo. Trabalharam muito tempo juntos, né, Jairo? Eu queria que você falasse a respeito disso. Como que foi receber essa notícia e também, para quem não conhecia, como que ele era no dia a dia de trabalho? Ele se aposentou em 2017, né? Uma boa tarde para você de novo. Boa tarde. Assim, trabalhei com ele, né? Ele foi meu adjunto, geralmente ele chefe de equipe, né? Trabalhavam mais policiais, mas assim, o que eu posso falar dele, a figura, um homem de caráter, um homem de poucas palavras, um homem quieto, né? Eu sou bastante conversador, assim, e ele sempre mais fechado, tudo, mas quando abria a boca, abria para falar coisa boa, orientação boa, separava a amizade do militarismo, né? Muito, muito bem separava, conseguia orientar, pelo menos na minha situação, todas as vezes que me orientava com sabedoria, e que aquele negócio... É como se fosse um pai, aquele cara que você quer ouvir até a bronca, você sabe que a bronca que ele está dando é uma bronca para construção, para aperfeiçoamento, né? Então assim, eu como trabalhador, na folga dele, ele estava construindo a casa dele mesmo, ele mesmo, do alicerce, encarou o tempo aqui teve um tempo chuvoso aqui na cidade de Rolândia, que todas as estruturas se abalaram, até eu visitei a casa dele estava em pezinho, porque caprichoso, construiu a casa do alicerce, fez o aterro, tudo sozinho, sem servente, sem nada. Na folga dele ele ia lá no batidinho. Não conseguiu terminar a casa dele, mas você queria encontrar ele na folga, você ia lá no terreno dele, a casa dele estava lá nos acabamentos finais. Então é o seguinte, um policial exemplar, né? Às vezes o pessoal comentava, mas o Sargento Amâncio fechadão, tudo. Era o perfil, era o fenótipo dele, não era ruim, era um coração muito bom, que se deixar transparecer o coração dele, na figura de policial militar, às vezes nem combinaria. Jair, eu te agradeço a sua participação com o Meio Dia Paraná e meus sentimentos a você, também Obrigado. A toda a corporação e a família, então, do ex-sargento da Polícia Militar, o Amâncio. Reforçando, né, Alberto, que o velório vai começar às 2 da tarde. A família optou pela doação das córneas, por isso que houve esse atraso também. E o sepultamento está marcado para o fim da tarde no cemitério municipal aqui de Rolândia. A nossa força para essa família, né, suportar esse momento tão difícil, e as investigações pela busca desse assassino continuam. Valeu, obrigado, Mônica. Fica ao respeito de toda a nossa equipe e nossos telespectadores do Meio Dia Paraná. O londrinense preso pela Polícia Federal por suspeita de ter matado a esposa e a filha no Japão foi transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, ali na região de Curitiba. O Anderson foi preso em São Paulo na última sexta-feira e transferido para a sede da PF em Curitiba. Segundo a assessoria da Polícia Federal, a prisão na sede da PF era temporária e o Anderson vai continuar detido agora no sistema penitenciário estadual. O crime ocorreu em agosto do ano passado. Nós não conseguimos contato com o advogado de Anderson Barbosa para termos atualizações em relação à defesa dele. Agora o Meio Dia Paraná traz uma prática que tem se tornado muito comum em redes sociais. Veículos estão sendo oferecidos abaixo do valor de mercado para estouro, para cometer crimes. É uma oferta tentadora.
O SUV anunciado nas redes sociais está por R$ 14 mil, menos da metade do valor de mercado, que é de quase 37 mil. Além do preço, uma palavra chama a atenção no anúncio: estouro. São veículos em geral que têm algum tipo de problema no pagamento, seja para a concessionária, seja para o banco ou problema de pagamento de impostos em geral. O carro também pode entrar nessa situação porque o dono não conseguiu manter os pagamentos em dia ou porque o financiamento já começou por meio de fraudes. Criminosos usam nome de terceiros com documentos falsos ou furtados e o banco libera o financiamento. Sem pagamentos, a justiça determina a busca e a apreensão do veículo. Este outro carro de estouro está por R$ 9.200, 64% a menos do que o preço na tabela FIPE. O vendedor alerta, não transfere e nem sabe quem é o dono. De acordo com a Polícia Militar, numa fiscalização, um carro desses já tem um destino certo. Como o veículo muitas vezes é um veículo que, se for pego para fiscalização, ele não vai ser retirado do pátio, ele não pode ser retirado por questões até acertar todas as dívidas, e as dívidas muitas vezes são muito altas. De acordo com a Polícia Civil, além do histórico de multas e documentos atrasados, muitos desses carros carregam um histórico de envolvimentos em crimes, como tráfico de armas e drogas e contrabando. Quem compra um carro nessa situação pode estar sujeito a uma investigação da polícia. Fica aqui o alerta, a orientação a essas pessoas que pretendem adquirir esse tipo de veículo por um valor muito abaixo ao praticado no mercado, bem como pelas condições em que esses veículos são oferecidos, que elas podem incidir no crime de receptação, com pena de 1 a 4 anos de prisão. Entramos em contato com pessoas que dizem ter carros de estouro. Os veículos são anunciados nas principais redes sociais, em Foz do Iguaçu e região. Um dos vendedores confirma a irregularidade. Então, a estouro é assim, a gente passa para como se não tivesse documento. Ela tem documento, tudo é placa, até placa aí de Foz. Só que ela tem 2.000 e pouco de documentos. Daí a gente passa para estouro, porque para não garantir documento, correr atrás dessas coisas. E sabe o destino das multas. É, exatamente, vai para o cara que está no nome daí. Não vai para você, vai para o cara. Muitas dessas pessoas se utilizam de sites e perfis falsos para fazer a divulgação desse tipo de material ilícito, justamente propiciadas pelo anonimato que a internet oferece a essas pessoas. Mas, de qualquer forma, a Polícia Civil procede ao monitoramento desses sites e atua naqueles casos em que se verificar tratar-se de situação criminosa. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Meio-Dia Paraná o resultado de um novo levantamento de infestação do mosquito da dengue, apontando que a cidade está em estado de alerta contra a doença. E uma investigação que apura o desaparecimento de corpos numa das sedes do IML no Paraná. Agora, 12h50. Foram divulgados hoje pela manhã novos números da infestação do mosquito da dengue em Londrina. É um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. Catherine Tanan, que dados você destaca? Alberto, de acordo com o secretário Felipe Machado, o índice neste momento é de 1,32%. Para a gente comparar, o índice anterior, divulgado em janeiro, foi de 5,5%. Esse de agora, de 1,32, está num estado de alerta, porque o ideal é que estejamos abaixo de 1%. Mas o anterior foi ainda pior, porque era uma situação de risco, tanto que a gente viveu a epidemia de dengue por meses, com muita gente doente e perdendo a vida. Olha só o que essa tela com vários dados mostram pra gente. De 1º de janeiro ao dia 19 de julho, a gente teve 33.230 casos confirmados de dengue em Londrina. Outros 15.500 seguem em análise e 29 pessoas, infelizmente, morreram. Esse índice que eu falei, de 1,32%, a gente tem ele também dividido por região. A região leste aparece como a região com a maior infestação de focos do mosquito que transmite a dengue, principalmente aí Alexandre Urbanas, Abuçaf e Novo Amparo. Depois vem a região norte, depois a sul.
o centro e então a região oeste. O secretário comentou que esse resultado mais baixo do que o anterior tem relação primeiramente com o tempo, temperaturas mais baixas e também o tempo mais seco contribuem aí para dificultar a proliferação do mosquito, mas que também teria relação com ações de combate realizadas pela Prefeitura de Londrina. Hoje de manhã ele deu uma entrevista falando sobre isso. Toda a região que nós identificamos números discrepantes das demais, como é o caso lá do Jatobá, onde aponta quase 14% de foco nas casas, ou seja, de cada 100 domicílios, 14 nesse momento ainda tem foco do mosquito da dengue. Nós direcionamos as ações dos agentes para mutirões durante a semana, limpezas de eventuais descartes irregulares, ações de conscientização com a comunidade, em parceria com os conselhos locais, com as escolas, para que a gente consiga minimizar esse impacto. Alguns ligas a gente tem observado que 100% dos focos estão dentro das nossas casas, do portão para dentro. Esse apresentou que 84 são dentro dos quintais ali, por objetos em desuso, acúmulo de água parada, vaso de planta, bebedouro de água dos animais, e 16 são intradomiciliares, que pode ser atrás da geladeira, também algum vaso de planta, algum outro objeto que a gente acaba armazenando água de forma incorreta e acaba se tornando o criador do mosquito da dengue. Por isso, sempre o reforço de que cada um precisa cuidar do ambiente onde mora. Esse bairro que o secretário citou, o Jatobá, ele fica na região sul e ele foi apontado como o bairro com o maior índice de infestação de focos aí do mosquito, com quase 14%. Agora, o secretário também foi questionado se já há algum resultado da soltura daqueles mosquitos que foram soltos no dia 10 de julho, ali no Mr. Thomas, também na Zona Sul. São mosquitos estéreis, machos estéreis, que quando fecundam as fêmeas, os ovos não geram novos mosquitos. O intuito disso é diminuir cada vez mais a quantidade desses mosquitos que, quando estão infectados, transmitem a dengue. Ele foi questionado se já há algum resultado, até no comparativo com o Jamilidequeche, que é o bairro que vai servir para comparar os resultados até o final do ano. E olha só o que ele disse. Em especial a área do Mr. Thomas, né? Porque é uma ação direcionada ali, não haverá repercussão em outras áreas da cidade. Esse projeto é um projeto de avaliação de 6 meses, então nós vamos apresentar o resultado final em dezembro desse ano, como divulgamos inicialmente. O que nós vamos fazer mensalmente é uma análise comparativa interna com dados da empresa, com dados da Secretaria Municipal de Saúde, dos nossos agentes, para verificar se nós temos algum indicativo de melhora, de tendências em relação a essa ferramenta que nós estamos utilizando. Aí as notícias da dengue. Agora 12h58, estou aqui no estúdio com Rafael Machado. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Alberto. Rafael, nosso repórter do G1 em Londrina, de olho em Londrina, mas também em vários assuntos do Paraná. E nesse caso, Rafael, é tua reportagem que hoje é a mais lida no G1 Paraná, de um assunto que está gerando uma enorme repercussão. Seja bem-vindo. Exatamente. Boa tarde, Alberto. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Meio-Dia Paraná. Pois é, hoje a gente teve acesso a um inquérito civil do Ministério Público que foi instaurado na cidade de Curitiba. O motivo é o desaparecimento de 2 corpos e uma investigação da Polícia Civil que tramita há pelo menos 6 anos na capital. Alberto, esses corpos, eles entraram lá no IML de Curitiba em 2014, mas o desaparecimento só foi notado 3 anos depois, entre 2016 e 2017. Agora, o Ministério Público instaurou um inquérito civil cobrando providências da Polícia Científica. A gente, inclusive, tem um destaque de vários documentos que nós obtivemos da portaria de instauração deste inquérito civil por parte do Ministério Público. Foi instaurado em julho e o promotor responsável, ele visa investigar uma possível omissão da Polícia Científica na instauração de procedimentos administrativos. Apesar desses 2 corpos terem desaparecido, pelo menos o que aponta essa investigação, eu e o meu colega Caio Budel, lá de Curitiba, a gente conseguiu apurar que pelo menos mais 2 corpos, um de um natimorto, um feto, e também de um homem de 50 anos, também estão no radar da Polícia Civil. É uma das matérias mais lidas hoje do G1 Paraná. Tem um QR Code, inclusive, que está aparecendo na tela, ou também no nosso site você pode conferir
todas essas informações. Uma investigação, Alberto, que começou há 6 anos e até agora não teve um desfecho, Alberto. História absurda, né? Com esses requintes aí. Tá lá, né, Rafa? No G1, esse e vários outros assuntos dessa sexta-feira. Exatamente. A gente tem uma editoria específica aqui de Londrina, do Norte e Noroeste. Então convido todo mundo que está em casa assistindo o Meio Dia Paraná para poder conferir essas e outras informações lá no G1, Alberto. Valeu, Rafa. Até a próxima. Nosso Rafael Machado aí, repórter do G1 em Londrina, de olho nos assuntos que mexem com todo o Paraná. Obrigado mais uma vez. Agora, 1h mais 1 minuto. Essas informações do tempo, né? Temos imagens aí ao vivo. Agora sim, imagens ao vivo de Londrina. A temperatura aqui na nossa cidade está na marca dos 22 graus nesse comecinho de tarde. Tempo firme que vai continuar ao longo da tarde e também do fim de semana que está chegando por aí. Olha aqui na previsão do tempo, indicativo de sol em todo o Paraná. Aqui no norte do estado, sol sem nuvens amanhã. Ali em Curitiba, Ponta Grossa, um pouco de nebulosidade, mas aqui é aquele tempo firme do jeito que o londrinense, do jeito que os moradores da nossa região tanto gostam. Temperaturas amanhã mínimas de 13 graus em Apucarana e 14 em Jacarezinho, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro, sempre com temperaturas um pouco mais elevadas. E ao longo da tarde vai esquentar, hein? Sabadão com máximas de 26, 27 graus aqui no Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Não é só o sábado e domingo não, olha só. A próxima semana também vai começar com tempo firme. As mínimas em Londrina na casa dos 14, 15 graus e as máximas de 26 hoje e 27 sábado, domingo e na segunda-feira. Tá? Então, o cenário do tempo para os próximos dias, chuva. A princípio, em meados da semana que vem, mas a meteorologia ainda está confrontando as informações porque a possibilidade é pequena e o tempo seco deve continuar por mais alguns dias aqui na nossa região. Agora, trago para você participações dos telespectadores, pessoal participando ativamente pelo aplicativo Você na RPC e comentando, claro, nem poderia ser diferente, as reportagens sobre as obras do pedágio, as definições para os futuros contratos de concessão. O Valdenir Carlos Bonfaim. Alberto, se o pedágio cobrasse R$10, dava para arrumar tudo, dá muito dinheiro. A torcida é que efetivamente não tenhamos valores tão altos como se cobrava antigamente, né? Mas na prática vai depender dos leilões que vão ocorrer só nos próximos meses para que tenhamos os valores finais. Já a Maria Marques, fala-se em pedágio, novas cobranças, mas e a duplicação da estrada que vai para Foz do Iguaçu? Essa estrada tem muitos pedágios e a pista é simples. Vai continuar assim? Pista dupla? Nem se comenta, um absurdo. Ela comentando trechos ali da 369 e também da 277 que levam a Foz do Iguaçu. Afinal de contas, de Londrina a Maringá, a rodovia está duplicada, até Campo Mourão também, mas de Campo Mourão em diante tem vários trechos perigosos sem duplicação e aí fica a cobrança, né, de que os novos contratos efetivamente tirem essa realidade do papel. Para rever essas reportagens do pedágio e tantas outras, é só acessar o Globoplay. Já está tudo por lá para você ver, passar adiante e estar sempre bem informado. Também nosso G1 trazendo notícias a todo instante. A gente fica por aqui, abre espaço para o Globo Esporte e também o Jornal Hoje. E em nome de toda a nossa equipe, eu desejo a você uma ótima tarde e um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Meio-dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. SatTrak, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.